O tema que eu trago nesta manhã para a nossa reflexão não poderia ser outro, tendo em vista a importância e o significado desta data para nós cristãos. Neste domingo, 31 de março, comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu gostaria de falar a você sobre a esperança da ressurreição, o verdadeiro significado da Páscoa. Os evangelhos, eles narram a história da ressurreição de Jesus. Mas o texto que eu quero usar nesta manhã está em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 3 e 4. Primeira Coríntios 15, verso 3 e 4. Todos acharam? Podemos mudar de posição. Amém? Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos ler juntos? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos reunidos neste lugar, nesta manhã. Obrigado, estamos aqui por tua causa, como já disse o teu servo, pastor Guilherme. Viemos aqui pelo Senhor. Como é bom estar aqui, ó Deus, neste lugar, na comunhão com os irmãos, compartilhando, desfrutando de um momento singular como este, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor possa, ó Deus, tocar lá aonde ninguém pode tocar. Que o Senhor fale profundamente, Senhor, aos nossos corações, que não seja eu, o homem, o Richard, Senhor, mas que seja o Teu Espírito a nos conduzir, a nos guiar. Usa os meus lábios, a minha boca, a minha voz. Cumpra a Tua vontade, é o que nós te pedimos e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, hoje relembramos o evento mais significativo da história da humanidade, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É um momento de grande alegria e esperança para todos nós. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição e da restauração completa de todas as coisas. Eu gostaria de fazer um resumo conciso da história que começa com a criação, passa pela queda do homem, avança pela redenção e, por fim, culminará na consumação de todas as coisas. Eu quero dividir nossa reflexão em 4 momentos, não é? Ou seja, criação, queda, redenção e consumação. Mas antes de seguirmos na exposição de cada um desses momentos da história, permita-me destacar aqui a distinção entre o que não é Páscoa e o que é verdadeiramente Páscoa. Páscoa não é apenas uma celebração cultural ou comercial. Para muitos, a Páscoa tornou-se uma época de festividades, ovos de chocolate, coelhos, sem necessariamente considerar seu significado espiritual.
Páscoa não é apenas uma tradição religiosa vazia. Para algumas pessoas, a Páscoa pode ser apenas uma observância ritualística, sem uma compreensão profunda do que realmente representa. Páscoa não é uma simples comemoração de primavera. Embora a Páscoa seja frequentemente associada ao renascimento da natureza na primavera, para os cristãos, seu significado é muito além disso. Mas, afinal, o que é a Páscoa? O que é a verdadeira Páscoa? Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo Jesus. A Páscoa é o momento em que os cristãos celebram a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte através da sua ressurreição dentre os mortos. Páscoa é a demonstração do amor e da graça de Deus. Na Páscoa reconhecemos o sacrifício supremo de Cristo na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz em João capítulo 1, no verso 29. Mostrando o amor e a misericórdia de Deus para com a humanidade perdida. Páscoa é a garantia, irmãos, da esperança da vida eterna. A Páscoa traz consigo a promessa da vida eterna para todos os que creem em Cristo, pois a sua ressurreição é a garantia da nossa própria ressurreição e da restauração final de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 a 22, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Portanto, para o cristão, a verdadeira Páscoa é uma celebração profunda e significativa da obra redentora de Cristo, que traz esperança, perdão, vida eterna para todos os que creem nele. É uma oportunidade de reflexão, gratidão e renovação espiritual. Então, este é o verdadeiro significado. Chocolate é muito bom, não é, pastor Guilherme? Bom, se a gente puder, né, eu não sei aqui quantos gostam de chocolate, acredito que é difícil não encontrar alguém que não goste de chocolate. Mas a Páscoa não é chocolate. Aleluia. Passamos então, irmãos, a exposição de nossa reflexão nesta manhã, trazendo para a nossa apreciação o primeiro momento da história da redenção. A criação. O primeiro momento da história da redenção começa com a criação. A narrativa da criação, encontrada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, é fundamental para a nossa compreensão da história da redenção. Diz a palavra, no início Deus criou os céus e a terra, com sua palavra de poder, não é? Trazendo à existência tudo o que conhecemos e além, muito além. Ele criou o mundo com perfeição e harmonia, revelando sua glória e bondade em cada detalhe da criação, irmãos. E lá em Gênesis 1:31, nós lemos, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. A criação reflete a natureza divina de Deus, sua sabedoria e majestade. O Salmo 19, verso 1, declara, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Tudo na criação aponta para o seu Criador, desde as estrelas no céu até os animais nos campos, desde a beleza das montanhas até a delicadeza das flores, irmãos. Tudo aponta para Deus. Imagine que depois de criar todas as coisas, ele viu que tudo era bom. Aleluia. Além disso, amados, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de racionalidade, moralidade e capacidade de se relacionar com Ele e também com os outros, não é? Eles foram colocados como administradores da criação, incumbidos de cuidar e cultivar do jardim do Éden. Deus os colocou lá, depois de ter feito toda aquela beleza, né? A qual Ele próprio diz, tudo é muito bom. E Ele coloca lá o homem e a mulher, Adão e Eva, ficaram incumbidos de administrar aquele lugar e de cultivar o jardim. Amados, a criação também revela o propósito amoroso de Deus para com a humanidade. Ele nos criou para desfrutar de comunhão com Ele e para vivermos em harmonia com toda a criação. No entanto, no caminho, o pecado introduziu desordem e separação nesse relacionamento, rompendo a paz e a beleza originais da criação. Sendo assim, ao refletirmos sobre o momento da criação na história, irmãos, da redenção, somos chamados a reconhecer a soberania e a bondade de Deus como Criador, a valorizar a beleza e a diversidade da criação e assumir nossa responsabilidade como seus administradores. A criação nos lembra do amor incondicional de Deus e da dignidade intrínseca de toda a vida, de toda a sua criação. O segundo momento da história da redenção, a queda, no segundo momento, infelizmente, a história da humanidade toma um rumo sombrio, que todos nós conhecemos, né? Como a entrada do pecado no mundo. Adão e Eva, nossos primeiros pais, desobedeceram a Deus e caíram em pecado, resultando na queda da humanidade. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem, e a morte passou, então, a reinar sobre toda a criação. Em Romanos capítulo 5, verso 12, a palavra de Deus nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, eu quero dizer a você nesta manhã que compreender esse segundo momento da história é essencial para entendermos a necessidade da redenção assegurada por Cristo. A queda refere-se ao momento em que Adão e Eva, nossos primeiros pais, desobedeceram a Deus no jardim do Éden, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa desobediência resultou na entrada do pecado no mundo e na queda de toda a humanidade. Toda. Não há quem tenha escapado. Ninguém. Eu dizia há poucos dias que a gente teve aí uma pandemia, né? Você imagine que muitas pessoas perderam as suas vidas. A Covid afetou
alcançou muitas pessoas, e não foi só o nosso país, o Brasil, que foi afetado. O mundo inteiro foi afetado pela Covid. E você imagina que essa contaminação por este vírus, né, que atingiu milhões de pessoas, embora tenha contaminado muita gente, não contaminou toda a humanidade. Não afetou toda a humanidade. Mas o pecado, ele atingiu a humanidade inteira. Hoje, quando uma criança nasce, ela já traz consigo a semente do pecado. O salmista disse: em pecado me concebeu minha mãe, né? Então, toda a raça humana, toda a humanidade foi contaminada. Todos carecem da glória, da misericórdia de Deus. Sabemos que Jesus, ele entregou a sua vida, porque a única vacina para curar o homem desta doença chamada pecado é Jesus. Sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Foi necessário, foi preciso que ele desse, ele entregasse a sua vida. Entenda que ninguém tirou a sua vida, ele a entregou. Voluntariamente. Ele disse: a minha vida ninguém a toma de mim, ninguém a tira de mim, eu a entrego, eu a dou. Glória a Deus. A queda refere-se ao momento em que Adão e Eva caem, desobedecendo a Deus. A queda não apenas afetou Adão e Eva individualmente, mas teve consequências universais para toda a criação. Como resultado do pecado, a natureza humana foi corrompida, trazendo consigo a morte espiritual e física. A separação entre Deus e o homem foi estabelecida, criando um abismo intransponível, que só poderia ser superado pela intervenção divina. O apóstolo Paulo descreve vividamente a condição humana após a queda, irmãos. Em Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado tornou-se uma realidade inescapável na vida de toda a humanidade, manifestando-se em pensamentos, palavras e ações que se opõem, ou seja, que vão na contramão, na direção contrária à vontade de Deus. O homem caído, ele não quer Deus, ele não quer saber de Deus. Pelo contrário, ele busca tudo aquilo que é contrário à vontade do seu Criador. Além disso, irmãos, a queda afetou não apenas a humanidade, mas também toda a criação, trazendo dor, sofrimento e decadência ao mundo. Obrigado, pastor. O livro de Gênesis nos fala sobre a maldição que veio sobre a terra como resultado do pecado de Adão e Eva, afetando até mesmo a relação harmoniosa entre os seres humanos e o ambiente natural. No entanto, mesmo em meio à escuridão da queda, vemos a promessa da redenção. Logo após a queda, Deus proclama a promessa de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. Prenunciando a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e a morte. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Queridos, ao considerarmos o episódio, ou seja, o momento da queda na história da redenção,
somos confrontados com a realidade da natureza humana caída. Aleluia. E a necessidade desesperada de um Salvador. Reconhecemos nossa própria incapacidade de redimir a nós mesmos e nossa dependência total da graça salvadora de Deus manifestada em Jesus Cristo. O homem agora está, como diz lá o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 1, né, e 2, nós estamos mortos em delitos e pecados, né? Vós estáis mortos em delitos e pecados. Andamos segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que atua, que opera nos filhos da desobediência. Ele vai dizer que nós, no passado, éramos um deles. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Reconhecemos nossa própria incapacidade. Reconhecemos que sem Ele, certamente permaneceríamos ou continuaríamos perdidos. O terceiro momento, irmãos, da história da redenção, vemos que a redenção, não é? Veremos que a Páscoa nos traz uma mensagem de esperança e redenção. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus ao mundo para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Cristo morreu em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E lá em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu destaco aí, todo aquele que nele crê. Porque nem todos creem, não é? Muitas pessoas vão ouvir do Evangelho. Há pessoas que você vai pregar, falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus. Você vai falar para a pessoa 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. E a pessoa vai dizer, não, eu não quero. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Terceiro momento, irmãos, é o cerne da mensagem cristã. Neste momento da história, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, providenciou um plano de redenção para resgatar a humanidade perdida e caída. A redenção é centralizada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Não há outro. Só através de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus. A redenção é centralizada na pessoa e obra de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 3 e 4, como lemos no início, Paulo declara: Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, também conforme as Escrituras. Ele está vivo, irmãos. E Ele é o motivo, a razão do porquê estamos aqui nesta manhã. Aleluia! Cada um de nós, irmãos, cada um de nós, somos frutos do seu amor, da sua bondade, da sua graça e misericórdia. Ele nos alcançou, Ele nos tirou, Ele nos arrancou de onde estávamos. Aleluia! Ele preparou tudo, não é? Ele providenciou tudo para que você hoje pudesse estar aqui adorando, louvando, glorificando o seu santo nome. Haja vista que o homem caído, morto em delitos e pecados, precisa de que alguém tome a iniciativa, né? Nós não conhecemos nenhum morto, pelo menos eu, nenhum morto que tenha
tomado, né, pastor Guilherme? Você já ouviu dizer que um morto foi lá no cartório e deu entrada lá na certidão de óbito, foi no cartório, ou melhor, foi lá para poder fazer todos os trâmites necessários, né? Não, porque uma pessoa, quando morre, ela precisa de que outras pessoas tomem as providências, né? E na condição em que nós estávamos ou nos encontrávamos, nós não tínhamos condição alguma de decidir, de escolher. Há poucos dias estávamos falando sobre livre-arbítrio e livre-agência, né? E o homem sem vida, morto espiritualmente, ele não tem a capacidade, a condição, porque todas as suas decisões foram afetadas pelo pecado. E aí, Deus faz uma obra extraordinária, né? Ele opera em nós o querer e o realizar. Este homem que está morto, ele coloca neste homem o Espírito, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Aleluia. Este homem que está morto recebe, não é? Recebe a fé, o dom de Deus, a fé dos eleitos, como diz a palavra. Deus vai lá e tira a venda dos olhos, o tampão dos ouvidos, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. E Jesus diz lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando você ouve a voz de Deus, o chamado de Deus, nós não podemos resistir à sua vontade. Aleluia. Que bom, né, irmãos, que não dependeu de mim nem de você. Porque se dependesse, nós permaneceríamos na condição em que nos encontrávamos. A morte de Jesus na cruz foi o ápice do plano de redenção. Ele voluntariamente tomou sobre si os nossos pecados, sofrendo a punição que nos era merecida. A redenção é um ato da graça divina, irmãos, completamente imerecido. Não há mérito algum em mim ou em você, preste atenção nisso. Não há nada que se possa usar em nossa defesa. Somos incapazes de dizer que merecemos algum favor da parte de Deus. Na verdade, o que merecíamos era o castigo. Não podemos alcançar a redenção por meio de nossas próprias obras ou esforços. Não podemos. Aleluia. Mas apenas pela fé em Jesus Cristo e no que Ele realizou por nós lá na cruz. Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amados, é importante lembrar que a redenção não é apenas um evento passado, mas uma realidade contínua na vida do cristão. Somos justificados pela fé em Cristo, reconciliados com Deus e restaurados à comunhão com Ele. Aleluia! O Espírito Santo que habita em nós nos capacita a viver uma vida de santidade e serviço. Glória a Deus, irmãos. Que a razão ou o motivo da nossa comemoração nesta manhã é algo bastante significativo e incomparável. Mas não para por aí. O quarto e último momento da história da redenção, a consumação. A Páscoa não é apenas sobre a morte de Cristo, mas também sobre a sua ressurreição gloriosa. Ao terceiro dia, conforme assevera as Escrituras, Jesus ressuscitou dentre os mortos, vencendo o poder da morte e do pecado. Lá em Mateus, capítulo
28, do 1 ao 8, né? Como também vamos encontrar no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de João, a narrativa, não é? Da ressurreição de Cristo. Mas nós vamos ver lá, aquelas mulheres foram lá ao túmulo, né? Aleluia. Passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. Medo e grande alegria. Dá para imaginar, irmãos? Medo, né? E grande alegria. Glória a Deus. Aleluia. Sua ressurreição é a garantia da nossa própria ressurreição e consumação de todas as coisas, irmãos. Em 1 Coríntios 15, 20, o apóstolo Paulo nos diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A consumação é o momento final da história da redenção, o cumprimento final do plano de Deus para a redenção dos eleitos e a restauração de todas as coisas. Esse momento ainda não foi completamente realizado, mas aguardamos com esperança a consumação final, com o retorno glorioso de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aguardando ansiosamente esse dia. Oh, Maranatas. Ora vem, Senhor Jesus. Às vezes a gente se depara com o mundo em que estamos vivendo, não é, pastor Guilherme? E a gente tem horas que a gente diz: ah, Jesus, volta logo. Louvado seja Deus. A consumação será caracterizada pela total vitória sobre o pecado, a morte e todas as formas de injustiça e maldade. Deus fará novas todas as coisas, renovando a criação e estabelecendo o seu reino de justiça e paz. Em Apocalipse 21, 5 diz: e o que estava assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Nesse momento da história, os eleitos desfrutarão plenamente da presença de Deus, vivendo em perfeita comunhão com Ele para todo o sempre. Não haverá mais dor, tristeza, morte ou choro, pois todas as coisas serão restauradas em Cristo. Como vemos em Apocalipse 21, 4, Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Aleluia, irmãos. A consumação, ou na consumação, os eleitos serão glorificados e transformados à semelhança de Cristo. Receberemos corpos glorificados, livres da decadência e da mortalidade, para vivermos eternamente na presença de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15,
do verso 52 ao verso 57, eu não vou ler todo, mas eu quero ler o 52, que diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Aleluia, irmãos! A consumação também será o momento em que Cristo será reconhecido como Senhor e Rei de toda a criação. Como está escrito, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, seu reino será estabelecido para sempre, e Ele reinará com justiça e poder por toda a eternidade. Por toda a eternidade, irmãos. Estamos terminando. Enquanto aguardamos esse momento, que este momento se cumpra, não é? Porque ainda não se cumpriu totalmente. Enquanto aguardamos, somos chamados a viver em fidelidade e serviço ao Senhor, irmãos, preparando-nos para o grande dia em que Ele retornará para nos levar para estar com Ele para sempre. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Você entende que o motivo, a razão da nossa comemoração nesta manhã vai além daquilo que... Você entende que esse momento eu diria até que a gente precisa viver isso dia após dia, não é? A gente tem uma data para lembrar da ressurreição, mas Cristo precisa nascer todos os dias, precisa ressurgir todos os dias em nossa vida. Aleluia! Precisamos valorizar isto, irmãos. Precisamos nos agarrar a esta realidade, a esta verdade. Ninguém pode tomar isto de mim ou de você. Esta certeza, esta convicção de que a nossa vida está nas mãos dEle. É Ele quem está cuidando. E a palavra de Deus diz, a perseverança dos santos, nós aprendemos que Ele nos levará até o fim. Venham lutas, dificuldades, os ventos vão soprar, mas Ele vai garantir que você chegue até o final. É Ele a nossa garantia, irmãos. É Ele. Nós não confiamos na nossa própria força, nós confiamos nele. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Oh, aleluia! Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A tua vida está nas mãos de Deus, a tua vida está na mão dEle, irmãos. Tenha certeza disto. Quero concluir dizendo: a Páscoa é muito mais do que ovos de chocolate, feriado prolongado, coelhinhos. A Páscoa é a celebração da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, irmãos. É a garantia da nossa própria esperança de vida eterna, que possamos viver cada dia em comunhão com o nosso Senhor, conscientes da esperança gloriosa que temos nele. Que a ressurreição de Cristo seja a fonte de nossa alegria e alicerce da nossa fé. Que possamos proclamar com ousadia as boas novas da salvação a todos os que estão perdidos. Que possamos viver como pessoas redimidas, transformadas pelo poder do Evangelho. Que Deus nos abençoe ricamente na celebração desse domingo de Páscoa, irmãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Pastor Guilherme.
Obrigado, meu irmão. Deus é bom. Vamos ficar de pé? Deus é o Criador e o nosso Redentor. E é nele que nós aguardamos a consumação de todas as coisas. Percebem que Ele criou todas as coisas para ter comunhão conosco. E quando essa comunhão foi maculada, foi interrompida pelo pecado, Ele providenciou um meio para que nós fôssemos reconectados com Ele. Então valorize esse relacionamento. Valorize, porque Deus dá muito valor para esse relacionamento. Ele criou o universo para ter um relacionamento conosco. E depois Ele sacrificou o seu próprio Filho para ter um relacionamento conosco. Não foi para nós virmos à igreja. Não foi para nós termos uma reunião. O principal desejo, objetivo de Deus é que cada um de nós, pessoalmente, tenha esse relacionamento com Ele. É bom estarmos juntos. É maravilhoso termos comunhão, porque Ele também nos incluiu numa família. Mas quando você estiver só, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, lembre-se, Ele criou o universo e sacrificou o próprio Filho para ter comunhão conosco. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, que nós não venhamos a negligenciar esse relacionamento. Que ao acordarmos pela manhã, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, que o Senhor seja o nosso primeiro desejo, que seja o primeiro com quem vamos falar, e que no final do nosso dia, Senhor, quando deitarmos na nossa cama, que o Senhor seja o nosso último pensamento, a nossa última palavra. E que não seja apenas no início e no fim, mas que ao longo do dia, contemplemos aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor participe das nossas decisões, que o Senhor participe dos nossos planos. Oh Deus, não nos deixe viver uma vida sem Ti, porque é perfeitamente possível vir à igreja todo domingo e passar uma semana inteira sem Ti. Não permita que vivamos assim, Senhor. Não permita que sejamos apenas religiosos, que cumprem uma agenda, que batem um cartão. Que nós tenhamos uma vida em total relacionamento e comunhão contigo. Aleluias. Glórias ao Teu nome. Vamos louvar ao Senhor. Louvemos.